Mais uma vez estamos aqui com as nossas videoconferências. A paz seja contigo, a paz seja convosco. A nossa palestra de hoje, mais uma vez, falaremos sobre a Trindade. A Trindade é a doutrina de Babilônia, a mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana, ou uma doutrina bíblica? A Trindade é a doutrina de Babilônia Mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana. E ela foi acolhida pela maioria das igrejas reformistas, que acreditam no único Deus, preconizado em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo eles são trinitarianos. Segundo eles, as três pessoas estabelecem uma comunhão e união perfeita, formando um só Deus. Para eles, possuem a mesma natureza divina, ou seja, são da mesma consubstancialidade. Foi no Concílio de Nicéia, em 325, que se aprovou oficialmente o dogma da Trindade. A palavra Trindade não está presente na Bíblia, tendo sido criada no Concílio de Nicéia pela Igreja Mãe, a Grande Babilônia. Então nós vemos que Atanásio foi um grande pregador da Trindade. O assunto é a Trindade. Encontramos na Bíblia apenas duas pessoas: o Pai e o Filho. O Pai é Deus, mas o Filho não é Deus. E o Espírito Santo não é uma pessoa, mas sim a força ativa, o poder de Deus em nossas vidas. Ou seja, o Espírito de Deus é o Espírito Santo Consolador. Pois só há um Deus, este é o Pai. Esta é a fé dos profetas, dos apóstolos e das igrejas de Deus. Escuta, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Deuteronômio 6, versículo 4. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 18. Ao único Deus sábio seja dada a glória. Romanos 16, 27. Judas 25, João 17, 3. Doutrina inteiramente aceita por Yoshua, por Jesus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12, 29. E pelos apóstolos e discípulos. E que não há outro Deus senão um. 1 Coríntios 8, versículo 4. Um Deus e Pai de todos. Efésios 4, versículo 6. Ao Rei eterno, único Deus incorruptível e invisível, Deus, honra e glória por toda a eternidade. 1 Timóteo 1, 17. Vemos que só há um Deus, pois só há um Deus. 1 Timóteo 2, 5. Essa é a vida eterna, que te conheço a ti como único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, Yoshua, a quem enviastes. João 17, 3. Só Deus é transcendente, superior ao universo ou acima dele. Isaías 40, 22. Porque o Pai criou os céus, a terra, o mar e tudo que há neles. Gênesis 27, 2, 3. Êxodo 20, 11. Isaías 45, 18. Salmos 24, 8. Jeremias 10, 16. Salmos 95, 5. Isaías 45, 7. Isaías 66, 1 e 2. Entendemos que uma pessoa não pode crer na Trindade e ser monoteísta ao mesmo tempo, ou seja, não dá para crer em um só Deus, como eu, que sou unitarista, e os judeus também. Todos os cristãos da Igreja de Deus Sétimo Dia são unitaristas como os judeus. Então acontece, não podemos ser monoteístas num só Deus, e ao dizer ao mesmo tempo que os três são um. Isso é o que? Uma trilogia. Jesus Cristo não é Deus, é o Filho criado, a primícia da criação. Então vocês estão vendo o que é criado? O que é primícia da criação? Então, vou falar mais uma vez para bater na cabeça, para ver se entra, porque a mente do ser humano é cabeça dura. Existe alienação política, alienação religiosa.
Yehoshua, Jesus é a primícia da criação, primogênito. Então, antes dele nascer dentro do ventre de Miriam, que chamam de Maria, pelo Espírito de Deus, foi gerado pelo germe de Deus, o Espírito, a força ativa, o que acontece? Ele não existia, Jesus, Yehoshua não existia, ele era simplesmente a palavra, as escrituras oralmente que saía da boca de Deus, da língua de Deus, da fala de Deus. As profecias messiânicas se cumpriram, se fez carne e habitou entre nós pelo Senhor Yehoshua, por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Lucas 1:32. Por fim, enviou-lhe seu Filho. Mateus 21:37. És verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14:33, 17, 5. Marcos 12:6. 1:11. Lucas 20:13. 9:35. João 1:49. 6:69. 11:27. 9:35. Atos 8:37. Atos 9:20. Atos 3:26. Colossenses 1:15. Palavras de Cristo. O que Cristo, Yehoshua, falou? Ele é o Filho de Deus e é menor que o Pai. Hebreus 1:1. 1 João 5:5, 10, 13. Queridos teleconferencistas, videoconferencistas, quando eu falar as passagens bíblicas, aperte o pause do seu DVD, o pause do seu computador e anote as palavras dos versículos bíblicos para você comparar com a Bíblia, para você ler. Por quê? Nossas videoconferências elas são rápidas para ocupar menos espaço no DVD, para serem exatas. O que acontece? Nós usamos o que? Exatidão. Então vocês anotem os textos, copiem, examinem nas escrituras, dando pause no seu DVD ou no seu computador. Prossigamos. Pois o Pai é maior do que eu. Não foi isso que o Senhor Yehoshua falou, que Jesus falou? Em João 14:28, Paulo também falou, Shaul, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vou falar para vocês, viu? Já texto para comprovar aqui, ó. Que a gente fica até com falta de ar, porque não falta contexto para desmascarar a vergonhice da Trindade, a heresia. Ele tomou a descendência de Abraão pela mãe, Miriam, chamam de Maria. Morreu como Adão. A morte passou a todos os homens, a Jesus Cristo, Yehoshua, o homem. Esse conceberás e dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, Yehoshua. Lucas 1:30, 31. Bem-aventurado aquela que te concebeu e os seus que te amamentaram. Lucas 11:27, Mateus 1:18. Não é porque os profetas falaram bem-aventurado aquela que amamentou e concebeu Yehoshua, Jesus, não é por causa disso que devemos adorar Miriam, devemos adorar Maria como se ela fosse uma deusa, pois Maria não é intercessora, Miriam não é intercessora, só Yehoshua, Jesus, que é intercedor entre Deus e os homens. Ele tinha que ser homem para ser legítimo sacerdote, porque todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens, e ele é aquele que Moisés falou a seu respeito, dizendo: o Senhor vosso Deus Yahvé levantará no meio de vós e de vossos irmãos um profeta igual a mim, a ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Entretanto, a morte imperou desde Adão até Moshe, de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, de modo semelhante à transgressão de Adão, o qual é tipo daquele que havia de vir. Romanos 5:14. Se pela ofensa de um a morte imperou por meio dele, muito mais agora os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, Yehoshua. Glória a Deus, aleluia. Romanos 5:17. Então nós vemos o quê? Que Yehoshua, Jesus, nosso sumo sacerdote, morreu na estaca, foi martirizado. Então o que acontece? Ele é nosso Salvador. De modo que assim como por um só homem muitos foram feitos pecadores,
Assim também por meio da obediência do único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 6, 9. Pela graça imputada que iremos estudar depois, nós somos o que? Justos, sadik, como diz o judaísmo, justos, por Yehoshua, porque ele morreu por nós, foi executado. Pois da mesma forma que veio a morte por um só homem, também veio por um só homem a ressurreição dos mortos. Aleluia! 1 Coríntios 15, 21. É exatamente aquilo que falamos, nós temos acima, ou seja, um homem pode nascer de uma mulher, crescer e ficar homem e se tornar um semideus. Mas um Deus nascer de uma mulher, isso é impossível. Deus é um Ele, e Ele é que criou os céus e a terra, não nasceu de mulher, disso nós temos certeza. Então o que eu quero dizer? Você vê na mitologia grega, o que acontece? Dizia o quê? Um homem nasceu de uma mulher com os deuses, né? Como eu disse agora há pouco, se tornou um semideus. Mas nas escrituras, tirando o paganismo, nunca um Deus vai nascer de uma mulher, é impossível. Então o Senhor Yehoshua, ele é um homem que se fez carne, o Messias, primogênito. Ele não é criatura porque ele é o único Filho de Deus. De Jesus, de Yehoshua, está escrito: fizeste-o menor do que os anjos, porque os anjos são maiores do que nós. De glória e de honra coroaste, ou constituíste sobre as obras das tuas mãos. Hebreus 2:7. Vimos, pois, que os filhos são pessoas de carne e de sangue, igualmente dessa condição ele também participou. Então, quem não fala que o Senhor Yehoshua é o homem, carne e sangue, é anticristo. Então eu confesso, o Senhor Jesus Cristo Yehoshua, ele é em carne e sangue, quando ele veio na terra, e agora está com uma carne e sangue corruptível, com corpo mortal, no terceiro céu de Deus. Então eu digo, o Senhor Yehoshua foi um homem, um ser humano comum, criado por Deus para nos salvar. Mas tudo está corretamente dentro dos requisitos da lei. Jesus Cristo é o homem, o Senhor Yehoshua. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, de Miriam, de Maria, nascido sobre a lei. Gálatas 4:4. Então por que nascido sobre a lei? Porque ele cumpriu tudo, as leis e os estatutos do Tanar, da Bíblia hebraica. Veja que está sendo mostrado que ele tinha que ser um homem para poder ajudar os descendentes de Abraão, e poder interceder pelo homem. Isto vale para o passado e presente, pois ele continua intercedendo em favor dos homens. E esse trabalho só é legítimo quando é feito por um homem só. Foi só um sumo sacerdote imortal, o Senhor Yehoshua. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 5:6. Depois nós iremos estudar a ordem de Melquisedeque, que não foi um simples sacerdote, foi um sacerdócio antes dos levitas. Sendo designado por Deus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 5:10, 7:7, 26, 28, 8:1 a 4, 9:11 a 14, 10, 11 e 12. Hoje ele é o sumo sacerdote e intercede como advogado entre Deus e nós, para cumprir a palavra falada pelos apóstolos. Depois aparecerá a segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar aos que o aguardam. Hebreus 9:28. No presente, ele é mediador entre Deus e os homens, ou seja, medianeiro, o que intercede entre duas partes a fim de reconciliá-las. A lei foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Moisés. Gálatas 3:19. Yehoshua, Jesus Cristo, o mediador da superior aliança, muito maior do que a aliança de Moisés. Hebreus 8, 6, 9, 15, 12, 24. Como mediador, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Hebreus 3, 5, Números 12, 7. Jesus Cristo, Yehoshua, é mediador de superior aliança, a nova aliança. Hebreus 8, 6, 9, 15. Hebreus 12, 24. Porque o seu trabalho de mediador não é mais restrito só ao povo de Israel, mas a todos os goim, a todos os gentios, mas agora com todas as nações da terra. Hebreus 3, 6, 10, 14, Gálatas 3, 28, Efésios 3, 6, 2, 11 a 14.
Então nós vemos que só há um mediador entre Deus e os homens, a Yahushua, Jesus Cristo. Não existe intercessora Maria, Aparecida, Cidinha, Lourdes, Benedito, Expedito, nada disso, isso são ídolos. Só Jesus é nosso intercessor. A sua missão foi curta, ele a cumpriu pregando o evangelho do reino, só aos judeus. Mateus 4, 23, 9, 35, Marcos 1, 14, Lucas 8, 1. Mas como expandiu-se a missão de Jesus Cristo? Expandir o reino messiânico, o reino vindouro, a todas as nações, no objetivo de fazer crescer a casa de Deus, ou seja, a casa do Pai. Através de quem? Dos seus apóstolos, que vocês viram que Pedro e Paulo começou a pregar o evangelho aos gentios. Ele está conseguindo pela sua igreja somos nós, que está cumprindo a missão de evangelizar o mundo. Mateus 24, 14, Marcos 16, 15. Como mediador, ele foi fiel em toda a casa de Deus, assim como foi Moisés, Números 12, 7. Cristo, porém, como filho sobre sua casa, a qual cada somos nós, Hebreus 3, 6. Voltemos ao Espírito Santo. Não é uma pessoa, mas sim o Espírito, poder de Deus. Mas o Espírito do vosso Pai é a que falará em vós, Mateus 10, 20. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, Isaías 44, 3. Você pode derramar uma pessoa sobre nós? Não, pois por que derrama? Por que se discute sobre uma pessoa? Como a sabedoria, que eu já disse em outro estudo, que é simbolicamente, por parábola. Então, o Espírito é derramado por quê? Porque ele é o poder, a energia de Deus. E depois daquele dia derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, Joel 2, 28. Então, na época do Pentecostes, na época do Senhor Yahushua, teve a chuva, o que? Temporã. E no milênio na terra, os 1000 anos na terra, quando o Senhor Yahushua, Jesus Cristo, voltar, teremos o que? A chuva serôdia. Então se repetirá em Joel 2, 28, no milênio na terra. Não como a igreja do Advento prega, totalmente errado, que a chuva serôdia será antes da vida do Senhor Yahushua, de Jesus. É mentira. Será no milênio na terra. Quando derramar o meu Espírito sobre a casa de Israel, Ezequiel 39, 29, poderemos achar um homem como ele, em que seja o Espírito de Deus? Gênesis 41, 38. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, Atos 2, 4. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Yahvé, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, Atos 2, 17. Isso se cumprirá no milênio na terra. O período milenar, 1000 anos na terra, com a volta do Senhor Yahushua. Vemos nos textos citados que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, não uma pessoa. Porque como pessoa a Bíblia apresenta apenas o Pai e o Filho. Deus é uma pessoa em espírito, o Filho é uma pessoa em carne e osso incorruptível. O Pai é Deus, mas o Filho não. O Filho é o Messias, o Pai é o Rei, o Filho é o Príncipe. Eu e o Pai somos um, João 10, 30. Olha o que o Senhor Yahushua falou. Eles são na qualidade de pessoas de união, em comum acordo, não de Deus. Ele e o Pai são duas pessoas distintas. Como eu sou o pai do Yohanan, o Robson aqui, Yohanan não é eu e eu não sou Hanan, somos dois separados. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, não em matéria como Deus Espírito, como Yahushua, como Messias em carne. Ele é uma pessoa simbolicamente, como uma parábola, digamos. Uma pessoa porque ele chora, sente, geme. Como é o Espírito de Deus, ele tem o quê? Raciocínio. Então ele age. Por isso que se diz simbolicamente que é uma pessoa. Porque se o Espírito Santo fosse uma pessoa, ele seria a segunda pessoa e Jesus a terceira, pois Jesus foi gerado do Espírito Santo. E outra coisa que eu te falo, que outros estudos ainda nós vamos analisar então, quem estaria na Trindade era Satã, Samael, porque Satã é uma pessoa, é um anjo, o Espírito Santo é um poder. Então seria o que? Deus Pai, Deus Filho e Deus Satanás. Que analise bem, que um anjo é uma pessoa, e Satã, Samael, estava abaixo de Yahushua, lá no céu. Está entendendo? Satã, Samael estava abaixo do Senhor Yahushua. Vinha o Pai, Deus, Yahushua, na palavra, tá?
O Espírito Santo, a força e poder de Deus. E o que? E Satã Samael seria o que? Um anjo, ele seria a terceira pessoa da Trindade, se existisse Trindade. Para vocês verem também o exemplo que eu dou. Então nós vemos, o nascimento de Yoshua foi assim: Miriam, Maria, sua mãe, sendo desposada por José, Yosef, antes de coabitarem, ficou grávida do Espírito Santo, do poder de Deus, da força ativa, Mateus 1,18. O que dela nascer é do Espírito Santo, Mateus 1,20. Então ela teve o filho na sua virgindade. Não foi filho de Yosef, como alguns dizem. Como vemos, se o Espírito Santo fosse uma pessoa, seria a segunda, não a terceira. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, João 8,17. O testemunho de 3 é maior. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, com certeza seria incluído. E aí? Então na Bíblia diz o quê? O testemunho de 2 pessoas. Cadê a trilogia? Eu chorava muito porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Revelações 5,4, Apocalipse 5,4. O bom entendedor percebe que se o Espírito Santo fosse uma pessoa, com certeza teria além dele uma segunda pessoa para abrir o livro. Mas como o Espírito Santo é o Espírito de Deus, foi dito que não tinha ninguém além digno de abrir o livro, além do que? Do Senhor Yoshua. Revelações 5,5. Ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai, e também ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho, e aquele a quem ele quiser revelar. Lucas 10,22. Você viu que o Espírito Santo ficou de fora de todos esses contextos? Aplicado para as 2 pessoas, porque o poder de Deus não é uma pessoa. Então o que acontece? Ele não sabe quem é o pai e o filho. Por isso vós tenho dito que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. João 6,65. Sempre que fala aqui de 2 pessoas, o Espírito Santo não está incluído. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, o Senhor Yoshua, que agora está no céu, senão o Pai. Marcos 13,32. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Mas vê aí a crentalhada, os professos cristãos clamam tanto o Espírito Santo. Então vem cá, então não era o Espírito Santo hoje, como se diz que ele está na terra, o poder da força ativa, não era para ele saber a hora e a vinda do Filho? Então você pode ver, ele não sabe porque ele não é pessoa de verdade como Deus, em espírito, e o Senhor Yoshua em carne, pessoa. Aqueles que forjam argumentos para dizer que o Espírito Santo é uma pessoa devem analisar que os textos e contextos citados não falam do Espírito Santo como uma pessoa, nem poderiam, pois como pessoa, a Bíblia apresenta apenas o Pai e o Filho. Isso também nós vimos no judaísmo, na história do judaísmo. Por exemplo, tem a enciclopédia judaica, assim como a enciclopédia bíblica adventista, a enciclopédia judaica, fala o quê? Que o Espírito Santo é um poder de Deus, tá? Então, assim como nos contextos da igreja, Deus vemos o quê? Que é o Pai e o Filho, que o Espírito Santo também é um poder de Deus, não uma pessoa. Uma pessoa literal como Yoshua é. E o que é a missão do Espírito Santo? É consolar, guiar em espírito aqueles que servem ao Eterno em toda a verdade. Aqueles que são guiados na verdade servem a Deus e ao Senhor Yoshua. Sirva ao Deus de vós antepassados, Atos 24:14. Então devemos servir só a Deus, nossos antepassados, Atos 24:14, a qual nossas 12 tribos servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, Atos 26:7. Então veja, a missão do Espírito Santo é consolar, guiar em espírito aqueles que servem a Deus em toda a verdade. Tiago, servo de Deus e do Senhor Yoshua, de Jesus Cristo. Tiago 1, vemos Tiago dizer que é servo de Deus, pois os apóstolos serviam a Deus e ao Senhor Yoshua, Jesus. E não vemos na Bíblia ninguém servir o Espírito Santo. Dá para vocês entenderem? Abre essa cabeça. Na Bíblia ninguém fala que está servindo o Espírito Santo, os discípulos nem apóstolos, nem os patriarcas no passado, nem os profetas. Por quê? Porque o Espírito Santo não é pessoa para se servir, ele é o poder de Deus. Dá para entender? Será que vai entrar nessa cabeça? Saia do mito da caverna, como disse Platão. Não fique seguindo padrecos, pastorecos. Sigam a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus. Deus a quem sirvo em meu espírito, Romanos 1:9. Vemos Paulo dizer que servia a Deus. Efeitos servos de Deus, Romanos 6:22.
6:22, Romanos. Shaul, Paulo, servo de Deus e apóstolo do Senhor Yehoshua, de Jesus Cristo, Tiago 1:1. Mas vivei como servo de Deus, 1 Pedro 2:16. Os apóstolos serviam também a Cristo, pois foram apóstolos dele. Aquele que serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus, Atos 14:18. Porque tais pessoas não servem a Cristo nosso Senhor, Romanos 16:18. Se agradamos a homens, não seria servo de Cristo, Gálatas 1:10. Recebeis a recompensa da herança porque servis a Cristo, ao Senhor Yehoshua, Senhor, Colossenses 3:24. Como vemos, a missão do Espírito Santo é consolar, guiar, homem a verdade. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Eu vos falará, lembrar de tudo que vos tenho dito, João 14:25. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvindo. Eu vos anunciará as coisas futuras, João 16:13. Quando vier o Consolador que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele provém, lhe dará testemunho de mim, João 15:26. Como foi dito, não vemos nas Escrituras ninguém servir o Espírito Santo. Ele é pessoa por parábola. A trindade, que consiste na crença em três pessoas da mesma consubstancialidade, anula o conceito do monoteísmo. Eu sou monoteísta, eu sou unitarista, como todo discípulo da Igreja de Deus Sétimo Dia, como todo judeu. A Igreja de Deus Sétimo Dia é uma igreja cristã, não tem nada de judaísmo, a Igreja de Deus Sétimo Dia. Mas nós somos como judeus, somos unitaristas, somos deusistas, só acreditamos num Deus Yahvé. Sabemos que quando os profetas e os apóstolos afirmam que ter um só Deus, eles aplicam apenas para o Pai, porque ele é a divindade, como vimos, há um só Deus. Depois você veja o estudo da divindade que iremos fazer. Igreja de Deus Sétimo Dia, a paz convosco, a paz contigo. Em nome do Senhor Yehoshua, em nome de Jesus Cristo.